o entrevistado de hoje no programa Gente em Destaque é o jornalista Benedito Veloso. Aos 75 anos, Veloso tem larga experiência no jornalismo. Trabalhou nas mais variadas praças, como a Editora Abril, o Estado de São Paulo, o extinto jornal Vale Paraibano, Correio do Vale, Tribuna de Santos e o Diário de Jacareí. Por muitos anos, Benedito Veloso exerceu a função de chefe de cerimonial na Câmara Municipal da cidade, onde era funcionário concursado. Dentre as suas múltiplas atividades, Veloso também é membro da Academia Jacareiense de Letras. Ele ocupa a cadeira número 8, cujo patrono é o cônego José Bento. Na entrevista, gravada nos estúdios da TV Câmara Jacareí, o jornalista vai relembrar o começo da carreira profissional, os principais momentos, e dizer o que pensa a respeito de alguns assuntos tabus, como a obrigatoriedade do diploma de jornalista e a atual situação literária no Brasil. Bom, Veloso, obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do nosso programa. Você nasceu numa cidade do interior de São Paulo, né? Tambaú. Tambaú. Como é que era a infância em Tambaú? Conta um pouquinho sobre essa... Olha, na verdade, eu quero agradecer também a sua gentileza do seu convite e espero corresponder à altura e passar alguma coisa para os telespectadores. Mas na verdade, eu vim muito pequeno para São Paulo. Eu vim com 2 anos de idade, coisa assim, e fiquei morando em São Paulo, na Vila Mariana, no tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A guerra terminou em 45, né? Eu nasci em 39, então eu peguei um pedacinho da guerra. Eu me lembro que a minha mãe me emprestava para as vizinhas para pegar a fila do pão, porque o pão era racionado por causa da economia de guerra. Então... quem tinha uma criança no colo furava a fila do pão enorme, né? Então a minha mãe me emprestava para os vizinhos. Então me lembro, tem essa cena até hoje, que eu punha um paletó, depois tirava o paletó para não ficar... Mas as pessoas até percebiam e deixavam passar, o mundo era diferente naquela época. Isso foi... A minha infância foi muito alegre, muito gostosa, porque a gente brincava em São Paulo, você imagina, brincava na rua, chutava bola na rua, e eram poucos carros, então era muito interessante. E eu me lembro do final da guerra, por exemplo, até hoje, essas cenas que, enquanto as cenas para as pessoas, para a maioria das pessoas, a guerra tem cenas tristes, para mim tinha alegres, né? Eu me lembro que eu morava em frente a uma fábrica em São Paulo, e quando terminou a guerra, ficou apitando a fábrica, assim, acho que 1 hora. Elas soltaram a sirene da fábrica e ficou apitando. Aí, depois que passou tudo isso, a garotada se divertiu com isso, né? Aí eu perguntei para o meu pai, depois que passou, pai, quando é que vai ter outra guerra? Por que isso, né? Para ficar a fábrica apitando o tempo todo. E seus pais faziam o quê? Meu pai era marceneiro. Minha mãe era de casa mesmo, mas meu pai era marceneiro, fazia grandes coisas com marcenaria, torno, e quis me passar a vida toda dele, coitado, quis me passar isso. Não, você vai ser... Tinha uma caixa de ferramentas assim assustadora, né? Um quartinho no fundo, eu nunca quis aprender a profissão e me arrependo hoje, porque a marcenaria hoje virou artesanato, né? E é uma profissão muito bonita, muito procurada, muito interessante. Como é que você descreveria São Paulo da sua pré-adolescência, adolescência, anos 50? Não sei se você chega a se lembrar da Copa de 50 que aconteceu em São Paulo. Sofri com muita gente. Realmente foi uma comoção, aproveitando só a Copa, depois eu volto, foi uma comoção nacional. Eu acho que é um sentimento inexplicável e ninguém se dava conta de que nós estávamos cantando a bola antes do tempo. Nós tínhamos certeza que o Brasil seria campeão. Na Copa de 50 eu tinha já 11 anos, né? Então já dava para entender bem. Então foi uma dor nacional. Ficou assim durante uma semana, todo mundo sofrendo. Eu me lembro muito bem disso. A gente ouvia pelo rádio, né? Não tinha televisão, né?
E a São Paulo dos anos 50, a juventude, como é que você descreveria a cidade? Não era isso que é hoje, né? Imagina, muito interessante. Tinha alguns estigmas, né? Por exemplo, a gente não ia para o centro de São Paulo. Eu trabalhava no centro de São Paulo, quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos, numa firma de representações. E a gente não ia para o centro de São Paulo sem gravata, sem paletó e gravata. Então você imagine, o calor foi sempre o mesmo, né? Naquela época ou agora, você, office boy que eu era, andando pela rua de paletózinho e gravata, era uma coisa assim. Chapéu? Não se trabalhava sem paletó e gravata. Nos bancos, todo mundo de paletó e gravata. Chapéu também se usava? Muito raro. Eu usava assim, mas já não era tanto. Né? Não era uma constante. Mas, por exemplo, os ônibus raros, era mais bonde, ônibus, então era muita gente na rua. E um fato interessante que isso acho que faz falta hoje, precisaria voltar, é o relacionamento entre as pessoas. A gente se relacionava mais fácil. Na fila do ônibus, na rua, a gente tinha assim a gente vivia numa sociedade realmente numa irmandade praticamente. Mas não era isso porque as pessoas eram uma população menor e as pessoas se conheciam mais, claro, também, né? Também isso, né? Mas esse contato junto que você andar pertinho, que você tinha numa fila, que você tinha em aglomerações, associações, por exemplo, aqui em Jacareira, assim, a gente vê pelas notícias, a gente tinha 4 ou 5 clubes. Então a gente estava sempre num clube, pertencia sempre a um grupo. Eu comecei a jornalismo, ou uma coisa que resultou no jornalismo, com meus amigos de escola, que a gente fazia representações de poesia, declamações, o que se faz de sarau hoje. Você imagina um grupo de jovens como nós, assim, hoje aqui, né? Reunidos para fazer declamação. E eu olhava, tinha um amigo que declamava muito bem, representava, eu achava lindo isso. Enfim, nós tínhamos assim um contato social, uma interação, uma troca de experiências muito profunda. Então, de repente, todo mundo ia estudar música, ia toda a turma, depois enchia, ninguém mais queria, voltava para outra coisa. E numa dessas eu fui estudar desenho comercial. Todo o grupo eu fui também. Né? Todo mundo saiu, eu fiquei, porque eu gostei muito. E foi essa experiência com um grupo com arte, com desenho comercial, que se chamava na época, que eu acabei entrando em agência de propaganda, depois daí fui para o jornalismo e aí a coisa... O seu primeiro emprego, assim, ligado mais ou menos ao ramo da comunicação, foi na Editora Abril mesmo, dos anos 60? Foi antes? Não, foi antes. O meu primeiro emprego foi na Lintas Propaganda, num desses grupos de amigos. Olha a importância. Num desses grupos de amigos que resolve fazer alguma coisa, eu fui fazer o tal desenho. Num desses cursos de desenhos eu conheci umas pessoas que já trabalhavam em agência de propaganda. E aí me levaram para a Lintas Propaganda, que era uma agência de propaganda da Gessi-Lever, da companhia Gessi-Lever. E foi a minha primeira assinatura em carteira profissional. Não, desculpe, foi a segunda. Do ramo foi a primeira, né? Mas eu trabalhei antes numa firma de representações aos 14 anos. E aí eu comecei assim, então. E daí eu fiquei na agência Lintas. Da Lintas eu comecei a ver, comecei a me inteirar bem do assunto, que na época era maravilhoso, era charmoso, né? E eu conheci, aí a Lintas foi vendida. Ela fechou porque a conta de propaganda da Gessi-Lever passou para a agência Thompson. Aí eu não deu para ir junto, né? Aí eu fui para a Editora Abril. Eu procurei emprego e acabei indo na Editora Abril, de lá que eu comecei. Naquela época, procurar emprego era mais fácil do que hoje. Era disputadíssimo. Era disputadíssimo, não o emprego, as pessoas. Olha, eu me lembro, e numa dessas, tem uma história interessante, eu já trabalhava na Editora Abril e alguém quis me levar para uma agência que tinha no edifício Andraus, lá no centro, na Avenida São João, né? No último andar do edifício Andraus. Eu cheguei a me relacionar com as pessoas lá, preenchi ficha. Na hora de pedir demissão da Abril, eu me amarelei. Né? O rapaz falou, não, fica aqui e tal. Aquelas conversas de amigos mesmo, não foi nem a cúpula da editora. Foram amigos, então fica com a gente. Eu acabei desistindo, até fiquei com uma vergonha de voltar lá e desistir, né? Mas fui lá e tal. E depois aconteceu aqui. Mas não foi no ano que foi o incêndio, né? Foi bem antes. Foi bem antes. Foi bem antes. Mas só que eu poderia estar lá, antes assim, uns 10 anos. Né? E na Editora Abril você trabalhou com... A gente estava falando na entrevista que você fazia argumentos para a história do Zé Carioca, né? Essa foi uma das coisas, porque
a gente tinha, aquilo que você falou agora há pouco, como tinha escassez de funcionários, né, da área, pelo menos, a gente trabalhava numa determinada redação, porque a Abril dividia, cada revista tinha uma redação própria. Tinha a redação das femininas, depois criaram a Realidade, aquela coisa. Mas a gente fazia freelance para outras redações. E num desses freelances eu fazia argumentos para historinhas do Zé Carioca. Porque o Zé Carioca, todas as outros personagens da Disney já vinham prontas dos Estados Unidos. Aqui a gente só traduzia, em São Paulo a gente traduzia e republicava a tradução. Mas o Zé Carioca foi um personagem que só interessava para o Brasil. Que ele apareceu num filme que chamava Alô Amigos, você que é de cinema sabe disso. Alô Amigos apareceu o Zé Carioca, um mexicano e mais o Pato Donald. Tinha a Carmen Miranda também, né? A irmã da Carmen Miranda. Exatamente. Mas o personagem Zé Carioca apareceu nesse filme. Quando a editora Abril montou no Brasil, eles pegaram esse personagem do Disney, só que não tinha história para traduzir. Então a gente fazia aqui. Eu fui um dos que fez argumentos, foi muito bacana. E nesse tempo da editora Abril, você chegou a trabalhar mais o que lá na empresa? Além das histórias do Zé Carioca, você fazia mais o que lá? Nossa, uma coisa que você não sabe, precisamos explicar para o telespectador o que é fotonovela. No tempo não tinha ainda as novelas de TV, e vinham da Itália umas histórias em fotografias. E é muito importante, inclusive você que conhece cinema, e as pessoas que conhecem cinema sabem dessa importância, montavam-se aqueles, na Itália, que era o centro da fotonovela, eles tinham também a cinecidade, como é ser italiano, não sei como é que fala, cinecità. Essa era a Hollywood a Hollywood da Itália, para cinema. Então eles faziam aqueles cenários caríssimos, né, para histórias, filmes romanos e tal. A fotonovela vinha atrás e alugava depois, fazia a locação dos cenários e fazia a mesma história, ou uma história semelhante de época, aproveitando os cenários. Então tinha umas fotonovelas lindas, com cenários riquíssimos, com guarda-roupas perfeitos, mas aproveitados todos do cinema. Fazia uma história muito interessante. E a gente chegava aqui, traduzia, fazia os balões. Eram uns balõezinhos, os atores com fotos ali, né? Sim, mas os balõezinhos não eram como hoje, que você dá um clique no computador, era complicadíssimo. Não dá para explicar, porque tecnicamente é muito complicado. Mas a gente fazia então esse trabalho. Eu comecei a trabalhar na revista Capricho, Ilusão, Noturno, Contigo e Supernovelas. Era o top de linha. As fotonovelas fizeram muito sucesso no Brasil nos anos 60 e nos anos 70 também, né? Mesmo com a televisão, né? Era a novela de TV hoje, era a fotonovela da época. Aí depois a televisão aos poucos foi engolindo a fotonovela, foi fechando, tanto assim que a revista, uma das revistas, eu acho que era o Contigo, a revista Contigo, começou a publicar história em quadrinhos. E eu comecei a fazer freelance. Eu vou até pegar um dia que eu tiver possibilidade, esses arquivos antigos, eu nunca guardei as minhas coisas, né, desse ponto. E tem algumas histórias que eu fazia, que eu escrevia os argumentos lá nessa revista Contigo, quando ela ficou uma fase só de história em quadrinhos, já de um padrão maior para jovens e tal. Mas não pegou. Aí ele voltou para o que é hoje, que são notícias de artistas. Fofocas. E você nessa época lidava mais com desenho, com artes, o jornalismo não tinha entrado ainda na sua vida? Não, é o seguinte, eu entrei como jornalista já na Editora Abril, porque era assim, você não precisava fazer faculdade na época, você ficava 2 anos como estagiário de jornalismo. E depois de 2 anos, se a empresa aprovasse, a própria empresa pedia para o Ministério do Trabalho o seu registro de jornalista. Então eu passei a jornalista profissional já 2 anos depois que entrei na Abril. Sem faculdade? Sem faculdade, de jornalismo. E outra coisa, como também era a escassez de profissional especializado era grande, como é atualmente, né? Hoje tem bastante, mas mesmo pessoas que gostam, que amam aquilo que faz, é difícil. Então a gente fazia serviços para a própria Abril. Então a gente trabalhava lá dentro. Eu fiz diagramação da revista. Peraí, deixa, eu chego lá. Enfim, a gente aprendia tudo, inclusive o processo gráfico inteirinho, uma coisa que já nem existe mais hoje, retoque de fotolito, a gente via como é que fazia. A gente participava, era uma coisa muito interativa, já ainda reflexo daquilo que eu falei no início.
que as pessoas se conversavam, elas se interagiam, discutiam esses assuntos. A gente discutia assunto de profissional como na rua, como se fosse futebol hoje, né? Você ficou quantos anos na Editora Abril? 10 anos. Então você pegou o lançamento da Veja. Peguei Realidade e Veja, peguei as duas revistas. E a Intervalo, que aí eu passei para a revista Intervalo, é uma revista de televisão. Como a televisão engoliu a fotonovela, eu de vingança fui para a revista eles criaram uma revista de televisão e me convidaram, eu fui para lá. E aí eu descobri uma coisa, que o primeiro número da revista Intervalo, ela veio gratuita para fazer propaganda, encartado na revista Cláudia. A revista Cláudia... Desculpa. Não, o Intervalo é aquela revista que vinha o T e o V destacado. Isso, TV, né? Intervalo. Então, era uma revista de assuntos, fofocas de televisão, mas também de programação da TV. O que a TV fazia e tal. Nós tínhamos 3 canais, acho, 4. Então, eu fui para a revista Intervalo e o primeiro número foi encartado gratuitamente dentro da revista Cláudia e me parece que outras também. Mas a Cláudia, me lembro muito bem, que era uma redação que a gente tinha contato maior. E eu fiz uma charge, né, em quadrinhos, que o cidadão ia na banca de jornal, comprava uma Cláudia, abria a Cláudia, né, aquela revista bonita, coisa, tirava o Intervalo e jogava a Cláudia fora. O diretor da redação da Intervalo gostou da ideia, claro, né? E foi tirar uma onda com o diretor da Cláudia, o Mino Carta, né, o Luiz Carta. O Luiz Carta era o diretor da Cláudia. Irmão do Mino Carta? Irmão do Mino Carta. O Mino veio depois foi para o Jornal da Tarde e tal. E aí, naquela, eu passei a fazer as charges da Intervalo. Quem pegar uma coleção da revista Intervalo, no final tem charges todas, na vida inteira da Intervalo, tem charges que eu já fazia. Então foi uma coisa que eu descobri também que eu gostava de fazer e foi por aí afora. E lá nas redações da Abril você trombava com os profissionais? Todo mundo. Sempre a gente imaginava que morar no interior fosse uma tranquilidade, né? Uma coisa gostosa, que você 5 horas da tarde já ia pro barzinho para curtir e tal, né? Mal sabia eu.